E aí, cidadão, tudo bem? Aqui, José Cristiano novamente, canal Cidadão Mediano. A princípio não ia fazer vídeo hoje, pessoal, mas prometo ser breve. Mas agora todo mundo está vendo aí que o Internacional está reivindicando na justiça o Campeonato Brasileiro de 2005. Não quer tirar o título do Corinthians, mas quer dividir. Essa questão, eu confesso, pessoal, que ela mexe um pouco com o meu lado passional do meu coloradismo, sabe? Aquele ano de 2005 ficou marcado para mim pelo seguinte: a gente perdeu aquele título, né? Por esse problema que houve com o Edilson Pereira dos Santos, já vou falar nele, né? Eu lembro que na época eu trabalhava com um promotor. Eu era promotor da Pepsi Cola e tinha na época um conhecido meu, amigo meu, gente boa, vou citar o nome dele aqui, o Rodrigo. Ele era da Coca-Cola e a gente trabalhava no mercado. Nossas empresas, obviamente, como eu já falei, eram concorrentes, mas nós éramos amigos, nos dávamos muito bem. E eu, colorado, e ele gremista. Então, para vocês terem uma ideia, deu escândalo, os jogos foram anulados, e nesse meio tempo, o Rodrigo, eu me lembro até hoje, o Rodrigo se arriando, dando risada, e tá certo, e vamos Corinthians, e vamos Carlitos Tevez, que era a maior estrela do Corinthians, e dá-lhe Carlos Alberto, e tá certo que o Kia Jogabichan investiu bastante, o Corinthians tem que ganhar. Kia Jogabichan, pra quem não se lembra, era o executivo do fundo que naquela época jogou dinheiro no Corinthians. E tá certo, e não sei o quê. Daí ele cantava uma música que na época geral do Grêmio fez pro Luiz Sveiter, que era o todo poderoso do STJD. Sveiter, sou teu fã e não sei mais o quê. E pra finalizar no final do ano houve aquela absurdo da Batalha dos Aflitos. Ainda tivemos que ouvir, nós colorados, eu também, por consequência, se tivesse invadido o campo naquele jogo do Inter contra o Corinthians, que o Márcio Rezende de Freitas expulsou o Tinga, que sofreu o pênalti do goleiro Fábio Costa, se tivesse tido essa bravura que o Grêmio teve, teria sido campeão, se não tiver um culhão, enfim, ouviu um monte de merda. Nós passamos por isso. Então eu quero resumir, pessoal, o futebol é uma das coisas mais sagradas. Tanto que se diz futebol é a menos importante é a coisa mais importante das menos importantes. Então futebol é isso, o time que a gente ama, que a gente gosta, é o envolvimento, é a nossa história pessoal, é a nossa memória afetiva, é uma coisa que passa de pai para filho, de mãe para filha, enfim, entendeu? É as noites mal dormidas, é a emoção, é o choro na hora do título, ou na hora do rebaixamento, é acordar irritado, invocado, atormentado, porque o teu time perdeu, enfim, é aquela expectativa da final do campeonato, ou aquele jejum de longos anos, entendeu? Isso é futebol, isso é um troço sagrado. E em 2005, mexeram com isso. Então agora que o Internacional está reivindicando esse título, que para mim não deveria reivindicar, deveria deixar lá, entendeu? Não vamos voltar no passado, eu não vou voltar a ter 25 anos, aquela geração não tem como retroagir e sentir aquele gosto de campeão brasileiro de 2005, nos pontos corridos, com aquele timaço treinado pelo Muricy Ramalho, enfim, não vai voltar isso, gente. Mas enfim, então nós temos que ouvir agora youtubers aqui na nossa aldeia dizendo que fiasco, não deveria fazer isso, não sei mais o que, e flauta pra cá, e meme pra lá. Nós, colorados, estamos novamente passando por isso. E por que eu tô falando, gente? Que por um pouco nós, colorados, merecemos. Há cerca de um mês e meio atrás eu vi, por curiosidade, no canal do Duda Garbi, aliás, um excelente canal, recomendo, Duda Garbi, ele entrevistou o Edilson Pereira dos Santos, figura central naquela mixórdia, naquele escândalo, enfim. Então, eu vi a entrevista, tem mais de 1h20, o Edilson conta a sua história, como começou, enfim, né? E nitidamente você vê que ele é um homem perturbado,
depressivo, que gagueja, que tem lapsos de memória, que tem uma cara, um peso na consciência, uma cara de cachorro arrependido, aquela coisa do rabinho entre as pernas e tal. E aí, nos comentários, tem colorados, né, dizendo, pois é, eu tô com pena desse senhor, aquela coisa, pena da condição humana, somos humanos, depois de 20 anos, não consigo ter raiva dele, sabe? Estou com pena. E nitidamente esse senhor já tentou se matar e não sei mais o que. Aí vários colorados, digamos, aliviando e tal. É a mesma coisa que eu vi por aí em outras resenhas e outras entrevistas relacionadas ao Edilson. E para piorar, ainda ouvi colorados dizendo, pensando bem, até foi bom não ganhar 2005, porque o clube foi mais aguerrido para 2006 e foi campeão da América e campeão do mundo. Eu vi isso lá em 2005, de jornalista, acho que foi o José Roberto da Rede Globo. Não tenho certeza, gente. Não foi ele. Eu não me lembro agora, mas eu me lembro que na época teve um jornalista no ano seguinte. Mas veja bem, foi bom para o Nacional não ter perdido, entrou mordido e ganhou a Libertadores e o Mundial. Ouvir de pessoas lá do eixo, eu até entendo. Mas de colorados, uma besteira dessa, se um dos grandes problemas da torcida do Internacional não aumentar, não ter uma força maior, digamos, fora do Rio Grande do Sul, principalmente do Paraná para cima, é a falta de títulos, é o jejum de títulos nacionais. Quanto mais título, melhor. Vê se um flamenguista, um palmeirense ou até o gremista ia dizer isso. Ah, que bom que nós perdemos 2005. Isso é coisa de colorado, velho. Claro que foi péssimo perder 2005, imbecil. Esse título, ó, ia estar aqui, ó, na nossa camisa, ia dar mais peso pro clube. Entendeu? Eu não sei se chama isso de síndrome de Estocolmo, não sei, mas eu vi inúmeros colorados já falar isso. E o pior de tudo, nessa entrevista do Garbi, eu fui lendo os comentários. Vou voltar de novo, me irrita, gente. Colorados com penas do Edilson. Tu quer saber? Eu quero mais que o Edilson Pereira se exploda. Ele merece, sim, toda a carreira destruída, toda a humilhação, o andar escondido nas ruas, o olhar de choro, porque ele mexeu com uma das coisas mais sagradas, que é o culto coletivo a um esporte, a um time. Eu quero lembrar esses colorados que, se ele não tivesse sido pego com a boca na botija, ele ia continuar ganhando dinheiro para comprar moto, para reformar a casa, para comprar carro. E aí, colorado com pena dele, eu quero mais que ele se exploda. Se ele tem depressão, se ele não deseja a morte, claro, mas se ele já pensou em se matar, se ele teve a carreira destruída, como ele próprio reclama no vídeo, só na minha bunda que tá doendo, tem que doer na tua bunda. Por que tu entrou nessa? Porque tu sabe muito bem que o Brasil é um país onde a raia miúda, o peixe pequeno que é quem paga. Edilson. E tu sabia disso. E tu só tá arrependido porque te pegaram. Porque senão, ó, tu ia continuar roubando. Você rasgou. Você marcou uma geração inteira de colorados com revoltados. E o pior de tudo é colorado com peninha. Faz o seguinte, vocês colorados estão com pena do Edilson. Peguem ele. Arranja uma cadeia cativa lá no Beira-Rio. Ou melhor, arranja, sei lá, um lugar de honra no camarote da Abril. Deixa ele entrar junto com o time nas partidas. Ou então arranja uma boca pra ele pra coordenar a base, já que ela tá uma bagunça mesmo. Arranja, sei lá, uma boquinha pra ele no capa, já que o Nacional é esse lixo que tá hoje. Eu não ia fazer esse vídeo, mas tá engasgado aqui, ó. Que colorado teve bril até hoje, não esqueça 2005. Não tenho pena do Edilson, não. Não tô com pena nenhuma. Se ele não dorme direito, bem feito pra ele.
Ou você esqueceu das humilhações que passamos e das chacotas que a gente ouve até hoje, porque nós estamos em jejum. Então qualquer tentativa de se aproximar fora do campo pra tentar conquistar aquele título é chacota, é deboche, é tiração de onda de gremista, de flamenguista, de corintiano, da puta que pariu, seja de quem for. Aí tem que ver Colorado com peninha do Edilson Pereira. Aqui, Farroupilha, que é o mais que ele se exploda. Onde é que tá a nossa honra? E o pior de tudo, se não fosse isso, que bom! Assim o time internacional, eu tô com mais gana pra ganhar a Libertadores. Ganhou, velho, porque tinham o maior dirigente da história internacional, Fernando Carvalho, tinha bons jogadores. Teve trabalho do Muricy Ramalho um ano antes, que merecia esse título. Muricy Ramalho, um cara honesto, com culhão, de caráter, merecia muito ter sido campeão brasileiro pelo Internacional em 2005. Foi por causa desse sujeitinho aí, ó, que fez carinha de cachorrinho arrependido lá no Duda Garbi, que a gente não ganhou. Que houve anulação dos jogos. E que o Corinthians teve a chance de ganhar 4 pontos. E ficar na frente da gente. E ainda temos que ouvir que na última partida, acho que a gente perdeu pro Curitiba, acho que foi, não me lembro, que nós tivemos incompetência de ganhar. Que mais uma vez nós morremos na praia. Se esqueceram disso, colorados? Agora ficou nessa palhaçada. Desculpa, pessoal, eu vou esse vídeo, mas é que agora eu tô vendo, tô acompanhando a internet, esse assunto voltou à tona. E eu tenho que ouvir isso de novo. Lá no Cartolocos falaram isso. Não, mas eu tenho certeza. Mas o cara é colorado, o cara é santista, né? Lá é do Cartolocos. Eu vi lá do Futeboteco, eu até gosto. Não, mas tenho certeza que o Nacional, se não tivesse ganho, não teria a mesma gana pra ganhar do Barcelona. Porra, falou merda, velho. Isso aí foi um trabalho fora de campo que merecia sim já ter colhido os frutos em 2005, sim senhor. Houve esse monte de merda aí. E pior que essa merda vem de colorados. Por isso que o Baldasso tem razão. Os colorados, em certa parte, eles são trouxas. Me solta uma dessas. Era pra gente ser assim, ó. Era pra ser em uníssono. Era pra ser, digamos assim, ó, inadmissível ter qualquer pena desse cidadão. Não tô falando agredi-lo, persegui-lo, mas não ter essa peninha, coitadinho. Coitadinho, uma pinóia. Que se ferre. Que se lasque o Edilson. Tenho pena nenhuma. Não tenho compaixão nenhuma por ele. Ladrão de uma figa. Eu não esqueço. E eu acho que colorados de bril também não deveriam esquecer. E não soltar essas daí. Essa frouxidão, não sei, moral que alguns colorados têm me irrita, sempre me irritou. Essa leniência, sabe, esse deixa pra lá com certas coisas que são importantes, que são sagradas, que são as coisas do Inter. Não tinha que soltar uma letra dessas. Nessa parte eu confesso pra vocês, nos 25, a minha passionalidade, minha irritação, o meu destempero vem à toda. É um assunto que me irrita. Não pode deixar isso passar assim batido, não. Não dá pra aceitar. Não tem perdão pro Edilson. Não. Não tenho pena. Durmo bem tranquilo. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. E segue o baile. Agora é foda, gente. Não tem como às vezes não perder as estribeiras. Até a próxima.